Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Além da Moda, na qual nós estamos cobrindo os diversos capítulos do meu livro Uma Dieta Além da Moda, um capítulo por vez. Eu e o Dr. Rodrigo Bomeni. E hoje o assunto será o fígado e a vesícula. Será que é verdade que dietas de baixo carboidrato fazem mal para o fígado? Será que é verdade que quem não tem vesícula não pode fazer uma dieta low carb? Esse capítulo, o capítulo 13 do livro e, portanto, aqui da nossa série, está na seção de mitos do livro. E sim, são mitos, né? De que esse tipo de alimentação pudesse fazer mal para o fígado e para a vesícula. Mas nós vamos ver por que esse tipo de mito existe e o que a ciência diz sobre isso. Esperando aqui um minutinho para o Dr. Rodrigo entrar. Enquanto isso, já vou dando aí as boas-vindas e boa noite a todos vocês. Já vi o Rodrigo ali. Oba! Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Souto. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo. Deixa eu ajustei aqui. Tava com medo de cair o celular. Deixa eu pôr para gravar, para a Sari não brigar comigo depois. Isso, o som local. Som local. Só vai faltar o fone de ouvido. Vamos lá. Muito bom. Boa noite, pessoal. Não vi o comecinho aí, se o Souto já apresentou, mas hoje é o nosso... É o 14º capítulo, né, Souto? 13º. Terceiro capítulo, sobre fígado e low carb. Então, talvez, enfim, é menos polêmico do que os outros, mas não menos importante, digamos assim. Tá? Então, para quem não assistiu os outros capítulos da série, vale muito a pena. A série é sobre o livro do Souto, Uma Dieta Além. Opa, Rodrigo caiu aqui. Olá. Pessoal, vocês conseguem me ver? Para mim, o Rodrigo congelou. Também não estou vendo as mensagens de vocês. Sim, ali a Vivian escreveu que sim. Tá, e o Rodrigo, vocês enxergam? Só você. Ah, ali, ó, o Rodrigo voltou. Tá, já aceitei aqui, ele já vai entrar. Opa! Oh, voltei. Eu achei que tinha encerrado a live. Apareceu para mim como encerrado. Não? Apareceu uma mensagem para mim assim, o Rodrigo não está podendo participar. Do nada. Bom, beleza. Seguimos, pessoal. Então, a gente discutiu sobre os outros temas nos capítulos anteriores e hoje a gente vai falar sobre um outro mito, que é sobre dieta low carb faz mal para o fígado. E nesse capítulo, especificamente, o Souto começa descrevendo justamente de onde surgiu esse mito. Porque nos outros que a gente discutiu, existia uma plausibilidade, digamos assim, do mito ter surgido. Então, a gente sabe que pessoas que têm insuficiência renal crônica não podem comer muita proteína, dependendo do grau da disfunção. E daí vem o mito que a proteína faz mal para os rins. A gente sabe que uma dieta low carb, de fato, pode aumentar um pouco o colesterol. E daí vem o fato que uma dieta low carb pode prejudicar o coração. A gente sabe que pessoas, né, o Souto até menciona isso, que, enfim, querem ganhar muita massa muscular, acabam comendo mais carboidrato, eventualmente até esses shakes com mais carboidrato. E aí vem o mito, puxa, se você restringir carboidrato, você vai perder muita massa muscular.
Mas em relação ao fígado, de onde surgiu esse mito? É assim que começa o capítulo. É um mistério, porque realmente quando eu fui pesquisar esse assunto a primeira vez para escrever no meu blog, eu fiz o que a gente sempre faz, né? Entra no PubMed, que é aquele grande repositório dos estudos científicos, e comecei a cruzar palavras-chave em inglês, né? Então colocava lá fígado, baixo carboidrato, fígado low carb, fígado, dieta cetogênica, fígado, dieta de alta proteína. E o fato é que você faz os cruzamentos todos e as únicas coisas que você encontra em termos de estudos são coisas boas, são benefícios de dietas de baixo carboidrato para o fígado. Então, é realmente um mistério. Eu imagino, Rodrigo, que talvez a gênese tenha a ver, isso nesse sentido parecido com a história do rim, em pessoas que têm doença avançada do fígado. Né? Então, as pessoas que já estão com cirrose em estado avançado, uma das coisas que pode acontecer chama-se encefalopatia hepática, né? Então, o fígado não funciona e uma série de coisas que o fígado deveria metabolizar se acumulam. E, de fato, daí uma dieta com menos proteína poderia ser benéfica nesse tipo de situação. Mas veja, isso não tem nada que ver com a ideia de se a dieta A, B ou C prejudica o fígado. Nós estamos falando que um órgão fundamental para o nosso metabolismo, quando ele está no estado terminal, você está indo para um transplante de fígado, tem uma série de modificações que você vai ter que fazer na sua dieta. Então, talvez seja aí a gênese, mas realmente é muito curioso, porque você não encontra na literatura low carb associada com nada que não seja benefício no fígado. Tem até uma outra suposição que você faz, né? E até eu acho que é quando você cita o artigo do hepatologista, que é, puxa, já que tem gordura no fígado, uma dieta low carb que tem mais gordura talvez seja prejudicial, né? E aí talvez fosse pelo simples fato de que o fígado tem muita gordura, então você não deve comer muita gordura. E aí a gente vem para um outro ponto, que gordura no fígado, por muito tempo, estava associada ao consumo de álcool, né? Então, era a principal causa ali de gordura no fígado. E nas últimas décadas, esse contexto mudou, né? Enfim, ainda existe essa gordura associada ao excesso de álcool, mas hoje a principal prevalência né, a principal causa é de outras doenças que a gente discutiu nos capítulos anteriores, mas entre elas resistência à insulina e a síndrome metabólica. Então, como é que foi essa questão como é que surge, né, essa gordura no fígado não causada pelo álcool e como é que foi essa mudança da nomenclatura, digamos assim? Então, de fato, hoje, se aparece alguém com esteatose, a primeira coisa que a gente pensa não é que a pessoa seja alguém que abusa do álcool. A primeira coisa que a gente pensa é que essa pessoa tem síndrome metabólica, que essa pessoa tem resistência à insulina ou pré-diabetes. Porque isso corresponde à grande maioria dos casos de gordura no fígado que a gente vê hoje em dia. Na verdade, o nome oficial da doença recentemente mudou e mudou para melhor, porque o nome antigo era um nome muito esquisito. Era esteatose hepática não alcoólica. E normalmente a gente não define uma doença pelo que ela não é, porque ela não é muita coisa. Ela é uma esteatose hepática não alcoólica, mas ela também é não, sei lá, camarão, ela é não infinitas coisas. Afinal, o que realmente está associado? Então, o nome mudou agora para esteatose hepática associada à síndrome metabólica, que é um nome maravilhoso, porque na realidade a esteatose hepática nada mais é do que a manifestação dessa síndrome metabólica. Quem não lembra, né? Síndrome metabólica é triglicerídeos altos, HDL baixo, glicose elevada, aumento da circunferência abdominal, pressão alta. Pois bem, gordura no fígado faz parte. Então, hoje, a nomenclatura mudou. E o fato de ter mudado é uma coisa que eu acho que vai facilitar, porque são coisas importantes. No momento que os médicos, principalmente os estudantes de medicina que ainda vão se formar, já aprendem um nome novo, eles já estão ligados que essa gordura no fígado não caiu do céu, não é um azar que aquela pessoa tem, que ela, nossa, desenvolveu uma gordura no fígado. Faz parte
da síndrome metabólica, faz parte da resistência à insulina. Então, essa é uma notícia boa, essa mudança de nomenclatura. Tem um ponto, Souto, que é importante, que é em termos de prevalência, né? 50, tem estudo que demonstra que até 50% da população adulta tem gordura no fígado, né? E é um dado alarmante quando a gente pensa o que isso significa em termos de risco, né? Aumento de risco de doença cardiovascular, por exemplo. Agora, o excesso de pessoas com gordura no fígado gera um outro problema, que é a normalização da doença, né? Então, as pessoas às vezes falam, deu uma gordurinha no fígado, né? Então, assim, como todo mundo tem, ter gordura no fígado passou a ser normal. Afinal, uma a cada 2 pessoas tem gordura no fígado. Mas é importante lembrar que a gordura no fígado, ela vai piorando, né? Então, se você não age no início, ela vai piorando. Ela é grau 1, ela é grau 2, ela é grau 3. Aquilo que era só uma gordura, agora pode passar a inflamar o fígado. Daí você passa a ter uma esteatohepatite. Aí você já começa a ter alteração nos exames de sangue. Isso pode gerar uma fibrose e, no fim, cirrose, né? E hoje, essa gordura no fígado que o Souto disse, por causa da síndrome metabólica, é uma das principais causas de cirrose. Antes era álcool, as próprias hepatites, né? Hoje em dia acaba sendo excesso de peso. Então, a gente tem que normalizar, só porque a frequência é alta, algo que é um sinal de extrema preocupação e de risco para a saúde das pessoas. Isso que você falou, Rodrigo, é muito verdade, e você deve escutar, e eu escuto de vários pacientes, que quando eles fizeram o ultrassom e o radiologista identificou a presença de esteatose, o comentário do radiologista disse assim, mas fica tranquilo, hoje em dia todo mundo tem isso. Né? Então, sim, a gente tem que evitar a normalização. Porque quando a gente fala a palavra normal, normal tem um significado estatístico do que é a norma, do que é comum. Tá? Mas existe um outro significado da palavra normal, que é o oposto da doença. Não existe esteatose normal nesta acepção. Né? Ninguém deveria ter gordura no fígado. Então, a gordura no fígado sempre é um sinal de disfunção metabólica. Obviamente, quanto maior o grau dessa esteatose, pior. Como o Rodrigo explicou, chega num momento em que o fígado começa a se inflamar, depois vem a fibrose. E isso não é uma sequência inevitável. Isso pode ser interrompido e antes que chegue no ponto da fibrose, pode ser revertido. Então, só tem um detalhe, não tem remédio para isso. Não existe medicamento eficaz para reverter a gordura no fígado, porque a gordura no fígado faz parte o quê? Da gordura visceral. E a gordura visceral acontece porque a pessoa já esgotou o espaço alocado no seu organismo para o acúmulo normal de gordura no subcutâneo. Então, imagina que nós temos como se fossem gavetas, que é o nosso tecido adiposo, que está no subcutâneo. Quando essas gavetas estão cheias, bom, aí o corpo começa a botar onde dá. E onde dá, às vezes, é no fígado. O fígado não foi feito para armazenar gordura. Uma coisa que eu lembrei, Rodrigo, a propósito, né, quando você falou assim que existe essa questão de que é gordura no fígado, então as pessoas fazem associação, bom, deve ser a gordura na dieta. Quando o francês faz o foie gras, que é o patê de fígado de frango, fígado de ganso, esse fígado de ganso tem que ter uma esteatose severa. Você precisa que o ganso acumule muita gordura no fígado para fazer o patê. Tá? Como é que eles fazem isso? Não é dando gordura para o ganso, é dando grãos, é dando muito carboidrato para o ganso, mais do que o fígado é capaz de lidar. E aí o fígado começa a converter aquilo em gordura. Então você não causa gordura no fígado nem do ganso e nem das pessoas, dando gordura para elas comerem. Talvez alguém que esteja nos assistindo tenha lido sobre um artigo que saiu acho que uns 2 anos atrás, em que eles deram uma grande quantidade de gordura para as pessoas e elas desenvolveram gordura no fígado. Mas um detalhe desse estudo eles eram indivíduos que comiam uma dieta de alto carboidrato, com 60% de carboidratos, e em cima dessa dieta eles deram 1.000 calorias a mais por dia de gordura. Bom, aí um fígado que já está saturado com calorias e carboidratos, se você acrescenta mais 1.000 de gordura, obviamente vai piorar. Mas uma dieta low carb, em todos os estudos, melhora. E aí a gente tem que falar sobre os estudos, né? Porque afinal
várias vezes a gente já bateu aqui que mecanismos não devem definir o que a gente vai fazer ou não. Então, como você disse, tem vários estudos em ratinhos, né, em animais, mas a gente sabe que esses estudos em animais muitas vezes não correspondem à realidade nos humanos, né? E no livro, e essa é uma peculiaridade do livro que é muito importante tanto para profissionais da saúde como leigos, né? O livro é todo respaldado do ponto de vista científico para que a pessoa leia e tenha um estudo para que comprove aquilo, para não ficar só eu estou falando. Então, o livro é todo respaldado nesse sentido. E nesse capítulo especificamente você cita, eu acredito que a boa parte dos estudos que existem em humanos. E tem alguns estudos que são interessantes, porque como o Souto disse, quando a pessoa excede a capacidade dela armazenar gordura no lugar certo, ela começa a armazenar no lugar errado, digamos assim. Então, é sabido que perder peso vai melhorar a gordura no fígado. Tudo bem. Agora, será que existe algum estudo que demonstre, puxa, será que só mudando a composição da dieta, ou as mesmas calorias, sem necessariamente perder peso, existe uma melhora da gordura do fígado? Então, eu fiz nesse capítulo do fígado uma progressão muito parecida com o que eu fiz no capítulo do diabetes, onde eu começo mostrando, olha, está aqui um estudo com pessoas com gordura no fígado, metade foi sorteada para uma dieta low carb, metade foi sorteada para uma dieta low fat. E aí o pessoal da low carb melhorou a gordura no fígado muito mais do que o da dieta de baixa gordura. Porém, o pessoal da low carb também emagreceu muito mais, que aliás é o que costuma acontecer. Né? E aí alguém vai dizer, ah, tá, ó, melhorou porque emagreceu. Como é que a gente resolve isso? É uma das poucas situações. E como se fosse ruim também, né? É como se fosse assim, ah, pegadinha, porque emagreceram, né? Bom, mas não é uma maravilha você fazer uma dieta que você espontaneamente emagrece mais, né? Mas, ok, para resolver essa dúvida, se é só a questão do emagrecimento, aí é onde se aplica aqueles estudos isocalóricos, que você sorteia algumas pessoas para um grupo, outras pessoas para outro, faz uma dieta num grupo, uma dieta no outro, mas você controla as calorias para que todo mundo coma igual, a mesma quantidade de calorias nos dois grupos. O que vai acontecer? O peso vai variar de forma igual nos dois grupos. E aí temos um estudo muito interessante em que se fez dieta isocalórica em quantidade de calorias suficientes para que nenhum dos dois grupos emagrecesse. Então não houve emagrecimento, mas o grupo que fez low carb melhorou a gordura no fígado e outros parâmetros de síndrome metabólica, mesmo sem ter emagrecido. Tá? Isso significa, pessoal, que se você emagrecer com qualquer dieta, a gordura no fígado melhora. Se você fizer uma low carb, mesmo que você não emagreça, a gordura no fígado também melhora. Como que a gente explica isso? É porque, já que a esteatose, que a gordura no fígado faz parte dessa síndrome metabólica, dessa resistência à insulina, bem, o principal problema no que diz respeito à síndrome metabólica, a resistência à insulina na dieta, são carboidratos. É o que mais estimula a insulina. É o excesso de açúcar, especialmente, que acaba sendo convertido em gordura no fígado. E aí, por fim, tem um outro estudo no qual... Só um parênteses. Só um parênteses. Esse é um benefício que a gente discutiu também no tratamento do diabetes, né? Que a pessoa melhora o controle da glicemia, mesmo sem perder peso, ao ponto que o profissional tem que ajustar o tratamento medicamentoso antes do paciente iniciar a dieta. Porque, sabidamente, no primeiro dia da dieta, só de restringir carboidrato, a glicemia já melhora muito. Então, se esse paciente faz uso de insulina, a gente chega a suspender a insulina antes, falando isso para diabético tipo 2, ou diminuir a dose em 50%, 70%. Se faz uso de sulfonilureia, a gente suspende. Por quê? Porque a melhora, nesse sentido, do controle glicêmico, ocorre mesmo sem a perda de peso. Quando perde peso, fica melhor ainda. Mas esse benefício da dieta low carb, mesmo sem a perda de peso, é extremamente significativo do ponto de vista metabólico, né? E aí a gente só vai mudando para onde a gente está olhando, né? Quando a gente fala do diabetes, é a glicemia. Agora que a gente está falando na gordura no fígado, é a gordura no fígado. Mas é muito importante notar isso, que existe um benefício
que vai além da perda de peso, só de mudar a composição da dieta. E o Wagner ali comentou, gordura também vira gordura, ué. Lógico, a gordura que a gente come pode ser armazenada na forma de gordura, mas o fato é que não existe um ensaio clínico randomizado em humanos em que uma dieta com mais gordura, porém menos carboidrato, tenha causado aumento de gordura no fígado. Pelo contrário, a totalidade dos exames, dos estudos em que você tem mais gordura, mas tem menos carboidrato na dieta, produz redução da gordura no fígado. Então, isso é um fato, e é por isso que a gente não pode se basear em mecanismos. Porque seria plausível você pensar, bom, se a pessoa fizer uma dieta com mais gordura, ela vai acumular mais gordura no fígado. Mas uma vez que a gente formule essa hipótese, a gente precisa sair do mundo das ideias e das especulações e ver o que os estudos mostram. Os estudos em humanos, porque em roedores é diferente, tá, pessoal? Às vezes, você pode fazer uma dieta de alta gordura em roedores e ter alterações que não se reproduzem em seres humanos. Então, primeiro, o livro deixa muito claro que a gente não está defendendo uma dieta low carb de alta gordura. Não é esse o ponto. Mas o interessante é que no que diz respeito ao fígado, mesmo quando são dietas de baixo carboidrato com alta gordura, as pessoas não apenas emagrecem, mas a gordura no fígado melhora. E para que elas não emagreçam, você precisa fazer uma dieta isocalórica forçando o consumo aumentado de calorias. Espontaneamente elas comem menos. E com isso eu já respondo a segunda pergunta do Wagner ali, mas o excesso de gordura na dieta também promove o ganho de peso, certo? Na prática, numa dieta de baixo carboidrato, a pessoa acaba não comendo excesso de gordura porque ela fica mais saciada. E ao ter mais saciedade, a pessoa acaba comendo menos. Então, sim, tem gente que abusa de gordura numa dieta low carb e ganha peso. Não é comum, não é fácil e normalmente isso acontece com alimentos hiperpalatáveis, como a gente já conversou em outros episódios, né? Excesso de pasta de amendoim com receitinha, muito queijo, creme de leite misturado com adoçante, coisas que são é você reconstruir numa low carb os maus hábitos que você tinha antes. Mas falando em ciência, em ensaio clínico randomizado, se alguém encontrar algum estudo de pacientes com esteatose em que uma dieta com menos carboidrato, mesmo que com mais gordura, não tenha melhorado a situação, eu quero saber, porque eu revisei essa literatura. Essa preocupação do Wagner, pessoal, a gente discutiu em outros capítulos, inclusive no capítulo que a gente explicou sobre a relação proteína-energia, né? Mas é uma preocupação válida. Se o seu paciente está restringindo o carboidrato e não está emagrecendo, muitas vezes o segredo não é restringir ainda mais carboidrato, dependendo do grau de restrição. Tem que olhar de fato para a quantidade de gordura. E na maioria das vezes, como o Souto disse, é essa gordura adicionada. Então, é azeite, é manteiga, são essas receitinhas que acabam sendo ultraprocessadas, hiperpalatáveis, embora saudáveis, e aí, de fato, isso pode prejudicar a perda de peso, e dependendo da forma, a pessoa até ganha peso. É possível também, mas é difícil, né? Com comida de verdade, principalmente, isso acaba sendo difícil. A pessoa tem que se esforçar muito para que isso aconteça, tá bom? Então, Rodrigo, na sequência de estudos que eu coloquei ali no capítulo, primeiro tinha um em que você sorteou as pessoas para low carb ou dieta de baixa gordura. O pessoal da low carb melhorou mais a gordura no fígado, mas também emagreceu mais. Depois, um outro estudo em que você impediu as pessoas de emagrecer, mas o grupo da low carb ainda assim melhorou a gordura no fígado. E, por fim, tem um outro estudo em que os dois grupos emagreceram e emagreceram a mesma coisa. Porém, o grupo que emagreceu com low carb melhorou mais a gordura no fígado do que o grupo que emagreceu só com restrição calórica. Então, por qualquer ângulo que você veja, parece que quando o assunto é esteatose, a restrição de carboidratos tem um benefício que vai além só do emagrecimento. Tá? Deveria, na minha opinião, ser a conduta padrão, assim, a primeira escolha. E por isso que me causou espécie quando saiu esse consenso mais recente que sugeria a mudança do nome da doença e tal, em que quando eles falavam sobre dieta, eles simplesmente falavam em dieta saudável e restrição calórica.
Eles não mencionaram carboidrato uma única vez naquele artigo. Sendo que, quando a gente olha na literatura, é a estratégia que tem melhor resultado, né? Mas tá bem, quem está nos ouvindo aqui, pelo menos, já sabe, né? Muito bom. E claro, pessoal, como o Souto disse, não é a única dieta. Então, se você tinha gordura no fígado, emagreceu com outro tipo de dieta e está seguindo, mantenha. Não tem Show de bola. problema, tá bom? É só reforçando que é uma estratégia e uma estratégia com muitas evidências científicas. O outro mito está relacionado à parte da vesícula, né? Então, será que uma dieta low carb é prejudicial, né, para a vesícula? Quem tem cálculo na vesícula não deveria fazer uma dieta low carb? E além, quem tirou a vesícula pode ou não pode fazer uma dieta low carb? Pois é interessante porque muitos desses mitos, muitos mesmos, eles não estão apenas errados, eles são o oposto da realidade, né? E no caso da vesícula tem um pouco disso. Porque a vesícula, pessoal, ela tem uma função que é o seguinte: todos os carnívoros, eles não passam o tempo todo comendo, ou não deveriam, pelo menos, tá? Como é o caso do herbívoro. Então, se vocês pegarem uma vaca, ela está sempre comendo. Até porque a grama tem muito poucas calorias, então ela precisa comer muita quantidade, tem que estar comendo o tempo todo. O carnívoro, ele quando consegue abater uma presa, ele come, mas depois ele passa um tempo sem poder comer. De modo que a bile produzida pelo fígado, ela é um detergente, ela serve para emulsificar e digerir as gorduras. A bile, ela não é necessária para um animal carnívoro o tempo todo, ela é necessária quando ele consome gordura. E aí, quando ele consome, ele precisa bastante bile. Então, a vesícula, ela armazena e concentra a bile, de modo que a gente possa digerir as gorduras. Tá? Por que se formam pedras na vesícula? Se formam pedras na vesícula quando a vesícula está sem uso por muito tempo. E aí a vesícula, com pouco uso, vai concentrando em excesso aquela bile, e uma bile muito concentrada em pedra, tá? Ela forma cristais, forma pedra. Assim, é óbvio que uma vesícula que é muito usada, ela não vai ter bile velha empedrada lá dentro, tá? Nesse sentido, obviamente, uma dieta que tenha muito pouca gordura é um fator de risco maior para o desenvolvimento de pedras. E aí tem desde estudos observacionais epidemiológicos que corroboram isso, os maiores fatores de risco para desenvolver cálculo na vesícula resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, obesidade e o excesso do consumo de açúcares e carboidratos em geral. Isso está lá no livro, tem a referência bibliográfica. Mas também existe ensaio clínico randomizado. E aí são estudos avaliando o que acontece no emagrecimento. Porque, por incrível que pareça, embora obesidade e sobrepeso seja fator de risco para desenvolver pedra na vesícula, o emagrecimento rápido também é. Então, quando as pessoas perdem peso rapidamente, elas podem formar pedra na vesícula. Por quê? Porque a pessoa que está perdendo peso rapidamente, ela tende a estar usando menos a vesícula, está comendo menos comida, menos calorias, menos tudo. Essa vesícula trabalha menos. Mas, no estudo randomizado, o que se viu? Que quando a perda de peso ocorre na vigência de uma dieta com mais gordura, ou seja, uma dieta low carb, a chance de formar cálculos na vesícula é muito menor. Então, coisas que uma dieta low carb reverte, resistência à insulina, obesidade, síndrome metabólica, são fatores de risco para pedra. Mas se for para emagrecer, que seja com low carb, porque comprovadamente é uma forma de emagrecer que tem um risco menor de formar cálculos. Tá? Isso tudo posto, Rodrigo, e aí se a pessoa já tem pedras, né? E aí vem só reforçando essa questão de perda de peso rápida, é algo que a gente vê muito em cirurgia bariátrica, né? Então, a pessoa perder muito peso e eventualmente ter cálculo na vesícula, tanto é que eventualmente eles tiram a vesícula também durante a cirurgia bariátrica, preventivamente não ter essa questão. Eu acho que alguém perguntou, foi a Sandra. A Sandra perguntou de vesícula pouco usada. Sandra, assim, ó, a vesícula está armazenando a bile. Então, imagina que se você não tiver gordura na dieta,
essa vesícula, ela não vai, digamos assim, espremer, não vai se contrair e liberar essa bile. Então, é isso que o Souto disse de vesícula pouco utilizada. Se você tiver uma dieta com pouca gordura, em teoria, você vai ter um menor uso da vesícula, já que você não vai precisar de tanto detergente, tá? E aí vem a outra questão. E, de fato, é algo que algumas pessoas se queixam, né? De quando elas não têm vesícula, né? Como é que elas podem lidar com uma dieta mais gordurosa, digamos assim. Então, quando as pessoas não têm vesícula, elas não têm essa quantidade de bile concentrada, armazenada e pronta para ser usada naquele momento. Algumas pessoas não notam diferença nenhuma. Outras pessoas percebem que se elas consomem uma quantidade maior de gordura numa única refeição, o exemplo que eu dou no livro é um churrasco, né? Aí muitas vezes a pessoa vai ter diarreia depois porque tem um pouco de dificuldade de metabolizar essa quantidade maior de gordura numa refeição. E também basta a pessoa ter esse cuidado, evitar quantidades maiores de gordura numa mesma refeição ou fracionar isso durante o dia. Mas isso não é um impeditivo para seguir uma dieta de baixo carboidrato, até porque uma low carb bem formulada não é para ter horrores de gordura, tá certo? Ela é uma dieta que ela não é uma dieta de baixa gordura. A gente não evita as gorduras naturais dos alimentos, mas desde que a gente não suplemente e coloque grandes quantidades de gordura, ter ou não ter vesícula não deve ser um problema. Muito bom. E aí, finalmente, tem a questão de o que acontece com as pessoas que têm a vesícula, mas que têm pedras na vesícula, né? Aí, pessoal, é assim, ó. Se a pessoa tem cólica biliar, ou seja, quando ela come alguma coisa mais gordurosa, tem dor, tá? Normalmente a indicação é cirúrgica, tá? Porque isso, a tendência é piorar, uma hora dessas a vesícula vai inflamar e aí vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Provavelmente é melhor fazer essa cirurgia de forma eletiva. Hoje em dia, uma cirurgia simples, rápida, feita por vídeo, bem tranquila, tá? Se a pessoa tem uma pedra grande lá na vesícula, deve conversar com seu médico, com seu gastroenterologista. Se aquilo nunca incomodou, tem alguns médicos que vão orientar só a observar, porque a chance de uma pedra maior que nunca incomodou incomodar não é tão grande. Agora, se a pessoa tem um monte de pedrinhas pequenas na vesícula, e aí, independente de low carb ou não, tá? A maioria dos cirurgiões do aparelho digestivo, dos gastroenterologistas, vai recomendar a cirurgia retirada da vesícula, porque essas pedrinhas pequenas, elas podem não só provocar inflamação na vesícula, mas podem provocar uma coisa muito mais grave, que é a pancreatite. Uma pedrinha dessas conseguir sair da vesícula e vai entupir lá o canalzinho onde desemboca tanto a vesícula quanto o pâncreas. E a pancreatite é uma coisa potencialmente grave, tá? Então, como é uma cirurgia simples, rápida, de fácil recuperação, sem dúvida não vale a pena correr o risco. Então, nada dessas coisas são impeditivos, nada disso deve ser impeditivo para você adotar um estilo de vida alimentar que pode melhorar a sua saúde. Esse é o ponto principal. Muito bom. Qual que é o próximo mito, Souto? Ácido úrico? Eu até tenho que ver, não me lembro essa sequência. Vamos ver aqui. Para quem não sabe, o livro é esse aqui, tá? Uma dieta além da moda. E o próximo é low carb prejudica os ossos, vai causar osteoporose, porque deixa o sangue ácido com toda essa carne, toda essa proteína. Muito bom. Então, no próximo capítulo, a gente vai discutir o mito de low carb e osso. Lembrando que, para quem já leu o livro, né, dá para você entrar lá na Amazon e deixar o seu retorno, as estrelinhas e o que você achou no livro. E isso ajuda muito na divulgação do livro, inclusive para que ele se mantenha ali no topo como os recomendados, tá? Para profissionais de saúde, principalmente, provavelmente em março, a gente vai lançar uma nova turma do diabetes, né? Uma nova visão. Então, já está na sua sétima turma? Sexta? Sétima? Vai, enfim, já foram... para a sétima turma, essa será a sétima turma. Então, a gente vai avisar mais para frente sobre como é que vai funcionar
as inscrições para o curso. E para quem tem interesse, né, em se atualizar sobre as últimas evidências científicas, e por incrível que pareça, toda semana sai uma, não se esqueçam que é possível se fazer a assinatura do blog do Souto. Então você entra lá, drsolto.com.br, tem um brsolto.br, e aí você pode fazer sua assinatura mensal. Toda semana ali tem um artigo com a curadoria do Souto, né? Com a opinião dele, expressando. Então, para quem gosta do assunto, acaba sendo uma ótima fonte. Para quem já leu o livro e está com saudade porque o livro acabou, né? Acaba sendo uma boa forma de se manter atualizado. E um último recado para quem é de Belo Horizonte e arredores: no fim de março teremos um evento presencial em BH, salvo engano meu, no dia 24 de março, mas a gente vai divulgar isso direitinho aqui na rede social, em que eu vou estar conversando com vocês lá presencialmente, eu, Dr. José Neto, Dr. Marcelo Denaro e a Laila, a doutora Laila. Então, Laila Rame. Não percam se vocês são da região de Belo Horizonte ou quem quiser aproveitar para visitar aquela maravilhosa cidade. Serão muito bem-vindos. Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Souto. Obrigado novamente pela oportunidade. E no domingo, às 9 horas, é isso? Falaremos... Creio que sim, mas vamos confirmar o horário. Falaremos dos ossos. Dos ossos. Então, até lá. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Tchau, tchau.